Não há razão maior para estarmos aqui se não for por causa dele. Sabe, hoje eu fui para um momento de solitude agora à tarde e eu comecei a me lembrar de um lugar onde eu orava alguns anos atrás, em uma das comunidades aqui próximas, ali no Sinhar. Quando comecei um corte com a pastora Andressa, eu morava ali e eu orava num pequeno sótão, se é que pode se chamar de sótão, porque era uma abertura e um espaço entre a telha e a laje, onde ficava a caixa d'água. E o Senhor me levou àquele lugar, e o Senhor me lembrou que o que me completa, o que me sacia, o que me mantém vivo, não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo para Ele, nem quem eu estou me tornando no reino dEle, mas sim a presença dEle, que me atraiu desde o primeiro momento, desde o primeiro olhar, desde o primeiro dia. É essa presença que nos sustenta, é essa presença. Eu disse a Ele: Senhor, só a Tua presença me satisfaz, só a Tua presença me satisfaz. Nós vamos chegar em momentos da nossa vida que vamos olhar o que estamos vivendo e vamos lembrar de termos orado por aquilo que estaremos vivendo. Mas nesse momento o Senhor vai dizer: eu sou fiel em responder às orações, eu sou fiel em cumprir as minhas promessas, eu sou fiel em cumprir cada palavra que eu liberei sobre a tua vida. Mas é melhor viver tudo isso, ou é melhor ter a minha presença? Eu espero que a sua resposta seja como a minha: é melhor a tua presença, Senhor. A tua presença me satisfaz. Não há lugar melhor, não há recompensa maior do que a presença de Jesus. Tem alguém que ama Jesus aqui nesse lugar? Aleluia. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levante a sua mão assim. Você ali no fundo, tem uma irmã ali, tem mais alguém aqui. Primeira vez aqui. Meu Deus, quanta gente bonita, aleluia. Sejam bem-vindos, dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Você que está do lado dessa pessoa, diga para ela: seja bem-vindo. Isso, mas dê um sorriso para ela. Isso, dê um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Mostre a sua dentadura para ele e diga assim: você é uma benção. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Que bênção. Que momento poderoso de adoração. Vocês estão de parabéns. Essa é a primeira equipe aqui, hoje liderada pelo Jorge Pimentel, em que a esposa dele disse todas aquelas palavras que eu não consegui compreender muito bem. No final nós vamos orar por ela para ver se está tudo bem com a visão dela. Aleluia. Brincadeira. Esse jovem aqui simpático, aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa equipe. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por essa equipe, aleluia. Glória a Deus. Estamos nessa maratona aí, estabelecendo essas 3 equipes de adoração, porque já no próximo mês vamos dar início ao 3º culto, às 16h30, amém?
Pastor Lucas também está numa batalha aí juntamente com os irmãos, procurando também um espaço para dar continuidade na escola bíblica. A coisa boa é viver propósito de Deus e a estrutura ficar pequena, né, gente? Você sabia que toda vez que a gente vive as promessas de Deus, sempre o espaço vai ficar pequeno? Quem está entendendo? Não? Só vou dar um exemplo simples e natural para você sentar, embora eu vou ficar de pé umas 2 horas pregando aqui. Mas Deus fala para o homem: vai, governe sobre essa terra, administre, sujeite-a e multiplique, enche a terra. Aleluia. E quando Deus fala para o homem encher a terra, Ele está falando para ele se multiplicar ou procriar, para ele fazer filhos. Aleluia. Diga: fazer filho é de Deus. Aleluia. Por isso que nós estamos alugamos o espaço de 500 metros quadrados para os filhos, porque nós entendemos que fazer filhos é de Deus. Aquele que entrou nesse ministério não podia gerar, vai gerar, porque fazer filhos é de Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Essa geração quer ter pet como filho. Você pode chamar cachorro de filho, não tem problema. Eu tenho um pet. Agora a nossa família aumentou. Sou eu, a pastora Andressa, a Emily Radassa, a Laura Maria, o Daniel e a minha sogra Rosana, linda. Eu falei para ela alguns anos atrás: meu sonho é um dia você ir morar comigo. E esse sonho se realizou. Aleluia. E agora tem o Bolt também. O Bolt é um filhote golden que em menos de um mês já cresceu muito e está dando problema já. E ele é o meu cachorro. Embora pareça comigo, mas não é meu filho. Podemos até falar filhinho, mas não é. Amém? E por que eu estou falando isso? Eu não faço ideia, mas alguém precisava ouvir. Amém? Se você estava com medo de gerar, vai gerar em nome de Jesus. Porque, lembrei. Porque quando a gente vive esse comando, você vai ver que uma semente é colocada no ventre da mulher e ela começa a crescer. E chega um momento que o ventre fica pequeno. Porque tudo que é natural dentro do propósito de Deus vai crescer e todo o espaço vai ficar pequeno. Eu já quero começar liberando uma palavra sobre a tua vida. A tua casa vai ficar pequena para aquilo que Deus vai fazer. O teu carro vai ficar pequeno. A tua empresa vai ficar pequena. Algumas coisas vão ficar pequenas para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, para o crescimento que está vindo. Você vai crescer de glória em glória, de força em força. E tem muita coisa que vai ficar pequeno. Se você quer, diga amém. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. E o Kids já está pequeno há um bom tempo. Então vamos crescer. Amém? Estamos orando porque a Zona Sul também começou agora a equipe de adoração. Cajamar está andando. Bahia está explodindo, gente. A Bahia está explodindo. Um avivamento está acontecendo na Bahia. Essa próxima semana, os pastores missionários João Gabriel, pastora Jadna, estarão aqui com o povo de lá da Bahia. Vão passar pelo encontro de pérolas. Vai ser um tempo precioso. Amém? Lá em Salvador o negócio está bombando. O Ciro e a Rebeca já estão com 2 células cheias, já estamos orando para começar o ponto de pregação. Isso é em outro lugar da Bahia, amém? Lá em Orlando, se alguém viu hoje o vídeo do culto lá em Orlando, a casa já ficou pequena também. Meu Deus, que loucura, que coisa boa é isso, né? Estamos orando pelo Felipe e pela Thaís lá em Santo André. Por favor, você que é de Santo André, tem uma célula lá em Santo André agora. Você que conhece alguém em Santo André, libere essa pessoa para ir para essa célula. Nós temos uma palavra para Santo André. Logo, logo vai ter uma IAP em Santo André. A gente vai começar a avançar no ABC.
aleluia, Santo André, São Caetano, São Bernardo, nós vamos avançar para essa direção também. Glória a Deus. Então você conhece alguém do ABC, fala, tem uma célula toda sexta, viu? E ó, fui lá, que dia que foi que eu estava lá? Ontem, eu estava almoçando lá ontem, rapaz, boa comida, a hospedagem muito boa também. Eu vou fazer que nem Jesus, toda vez que passar por Santo André eu vou parar lá, fazer igual Jesus parava em Betânia, toda vez, vou parar lá agora, aleluia. Apartamento, ó, muito bom. Então indique, vamos fazer uma bagunça nesse apartamento, manda todo mundo para essa célula, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12, como é bom ser livre, né, gente? Como é bom ser feliz com Jesus. Aleluia. Queridos, temos aqui o nosso presbitério, a nossa equipe de presbíteros também. Eu queria dizer para vocês que se você, de repente, trouxer alguém que precisa de uma oração, orar por algum familiar, que geralmente as pessoas trazem foto para orar, os presbíteros vão estar aqui no final, o presbítero Laércio, o presbítero Robson, o presbítero Miqueias, William, os presbíteros estarão aqui para estar ungindo, como diz a palavra de Deus, amém? Eles também estão junto com os pastores para estar orando pelos dízimos. Pastor, por que vocês, tem gente que vai lá na frente e ora na hora de entregar a oferta? Porque a palavra diz que os dízimos e as primícias, elas eram entregues nas mãos dos sacerdotes, para que os sacerdotes liberassem uma bênção sobre a vida da pessoa, e aí a pessoa entregava, amém? E nós procuramos seguir dessa forma, e há anos temos visto o crescimento, o rompimento e a prosperidade da igreja dele em cumprir esses princípios. Então, você que não sabia, na hora de você dizimar, primiciar, você coloca no envelope o seu nome, diz primícia, e traz aqui para que a gente possa orar pela tua vida, amém? Glória a Deus. O que mais? Outro recado, você que gosta de trabalhar na mídia, amém? Eu estou falando agora porque depois nós vamos ter um espetáculo aqui, fiquei sabendo, algo muito incrível com as crianças. Eu vou ter que pregar bem pouco hoje, 30 minutos só, ainda bem, olha, até pareceu verdade. Você vai ganhar pizza desse jeito, hein, negão? Você tá demais, hein, meu? Tá inteligente esse cara. E você que gosta de trabalhar na mídia, de repente no som, você que tem um tato para isso, iluminação, ou quer aprender, nós temos duas equipes agora, uma equipe que trabalha só com as mídias sociais. Essa equipe ela trabalha com fotos, ela trabalha com edição de fotos, redes sociais, ela trabalha com toda essa área de criação, de marketing da igreja, que hoje é liderada pela Gabi. Levanta a mão aí, Gabi. Gabi, ali que é a esposa do Júnior. É um milagre também, né? Aleluia, glória a Deus, é bom demais. Deus faz milagre na nossa vida, aleluia. E temos o Gabriel, que é o líder hoje da equipe audiovisual, que cuida de toda essa parte técnica da igreja. O Gabriel está aí? Está por aí? Se coloque de pé aí para o povo te conhecer, Gabriel. Você que quer trabalhar nessa parte, Gabriel é o que monta essas coisas aqui, essas iluminações, que deixa a igreja desse jeito. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele. Então você que quer trabalhar nesses dois times aí, para um só propósito, você, por favor, procure a Gabi no final do culto, procure o Gabriel, dependendo da área que você queira estar servindo, amém? Êxodo capítulo 12, eu preciso ser bem objetivo aqui, na palavra que o Senhor me entregou para essa noite. Vamos lá, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Peraí, tinha alguma coisa nesse café aqui? Êxodo 12, eu estou lá em Betânia, tá vendo? Glória a Deus, vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Diga comigo assim: prontos para viajar. Com as sandálias nos pés. Diga: com as sandálias nos pés. E o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém? Baixe sua cabeça, feche teus olhos, fale com o Senhor nessa hora. Pai, nós te damos graças e te louvamos em nome do seu Filho amado Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o sacrifício do teu Filho Jesus nos permite ter o livre acesso em poder te adorar e falar com você nessa noite, de forma íntima, de forma verdadeira e tão próxima. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Nós consagramos essa atmosfera e esse ambiente ao Senhor, e declaramos, Espírito Santo, que estamos sobre o seu governo. Nos submetemos ao Senhor, Espírito da verdade. Vem sobre nós mais uma vez, Espírito de entendimento, sabedoria e revelação, nos trazendo a revelação e o entendimento das Sagradas Escrituras, de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Que toda fortaleza na mente, que toda altivez, que todos os sofismas, que todo argumento contra a palavra, contra o conhecimento de Cristo, seja destruído nessa noite. Leva a nossa mente cativa ao teu senhorio, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Você que entra em concordância e crê, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Queridos, nós estamos em um domingo de celebração, aonde nós celebramos a Páscoa. Esse é um mês muito importante. Esse é o mês 4. O 4 na Bíblia é o Dalet. O Dalet aponta para a porta. O Dalet é a porta aberta. E de fato a Páscoa aponta para uma porta que se abriu, ou para um véu que foi rasgado de cima a baixo e nos deu acesso ao Pai. Nessa manhã do dia chamado hoje, eu já falei e ensinei aqui sobre
O verdadeiro sentido da Páscoa, falei sobre a Páscoa, o Cordeiro e o reino. Então você que talvez não pôde estar conosco, claro, está vindo nesse horário, depois você assista em casa lá no nosso canal, no YouTube, Vila Matilde, para você entender um pouco mais. Por que hoje nós temos um coelho como símbolo da Páscoa, ao invés do símbolo verdadeiro? Por que temos hoje dado tanta importância para os ovos que o coelho, aparentemente, segundo a mídia, ele bota, e ainda é de chocolate? Por que damos tanto valor para isso? Porque tem que sempre existir algo para, de fato, inibir, ou distrair, ou tirar o verdadeiro foco, do verdadeiro símbolo, da data que está sendo celebrada. Você já percebeu que a outra data mais celebrada, usando o nome de Jesus, é o Natal. E aí também colocaram uma outra figura. Qual é a figura? Papai Noel. E também colocaram junto um prêmio, porque o ser humano é movido a recompensas. A alma do ser humano, ela se sente alegre e satisfeita por recompensas. Então o Papai Noel, ele não vem só para tirar o foco daquele que de fato deve ser celebrado, que é Jesus, mas também vem com presente. Papai Noel traz os presentes e o coelho traz os ovos de chocolate. Você vai ver que há toda uma estratégia, mas não vou entrar nesse assunto. Se você quiser entender um pouco mais, você assiste a mensagem de domingo de manhã, amém? Mas nessa noite eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar com vocês o centro da nossa missão está na Páscoa. Foi revelado na Páscoa. O Cordeiro é o centro da nossa missão. O Cordeiro de Deus é a base da nossa mensagem. O Cordeiro de Deus é o centro da nossa missão apostólica. De manhã eu trouxe o ensinamento da verdadeira Páscoa, ou Pessá, o tempo de passagem, o momento em que o povo foi tirado da escravidão do Egito, 430 anos vivendo como escravos, e agora o Senhor liberta o povo, e a Páscoa é celebrada, o Pessá, um período onde eles foram libertos da escravidão do Egito. Nós falamos sobre isso, porém, eles só foram libertos, porque o Senhor manifestou a 10ª praga. O Egito tinha alguns deuses, e em cada praga, Deus revelou que Ele era Deus sobre os deuses em que os egípcios acreditavam. Quem está entendendo? Só que na 10ª, nem Faraó pôde resistir mais, porque afetou todos os primogênitos do Egito, tanto dos animais quanto dos filhos. Então houve um grande grito de desespero, de angústia e de luto por toda uma nação, porque os seus pais, ao acordarem, viram o seu filho mais velho, os seus primogênitos mortos, os animais primogênitos mortos, o filho de Faraó morto. Houve um desespero, e o anjo da morte só não entrou aonde o cordeiro foi sacrificado e o seu sangue foi passado nos umbrais. Eu quero dizer para você que esse cordeiro, ele vivo está. Esse cordeiro, ele de fato nos libertou de uma vez por todas. Porque o cordeiro que foi sacrificado no Egito,
em que eles fizeram um assado, em que eles comeram até as vísceras, eles comeram tudo. Esse cordeiro foi usado para proteger o povo, para livrar o povo, onde o anjo da morte passava e via o sangue do cordeiro, não entrava. Esse cordeiro libertou o povo de Deus do Egito, da escravidão. Mas o cordeiro de Deus, o Santo de Israel, não libertou só um povo do Egito, libertou toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse cordeiro foi o sacrifício vivo, e agora não precisamos mais matar nenhum animal, porque ele se entregou como Cordeiro Santo de Israel. João capítulo 1, versículo 29. Eu falei isso de manhã. João Batista estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E de repente ele olha Jesus vindo, e a Bíblia diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que os hebreus mataram e comeram, usaram sangue. Esse cordeiro tirou o povo de Deus, Israel, do Egito. Mas o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tirou eu e você da escravidão do mundo. Nós sabemos que essa mensagem, a mensagem do reino de Deus, ela começa com a redenção. Isso é muito poderoso. Só que eu sempre vou dizer isso aqui. Hoje nós estamos vendo muitos lugares que fazem espetáculos. Isso é muito lindo. Como no Natal existem as cantadas e tanta coisa, isso é maravilhoso. Isso mexe com a gente, isso nos sensibiliza, isso nos emociona, isso também nos conscientiza de que de fato fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus, fomos alcançados por esse amor. Ele fez algo por nós, Ele se entregou por nós, e todos nós muitas vezes nos emocionamos. Só que tudo isso que Jesus fez não foi simplesmente para nos emocionar. Alguém precisa entender isso. O que Jesus fez não foi simplesmente para que agora eu e você pudéssemos dizer: eu sou um evangélico e a minha religião é a certa e eu vou para o céu, porque o Cordeiro Jesus se entregou por mim. E tem muita gente desse jeito que está indo para o inferno, porque nós não fomos chamados para vivermos dessa forma, de forma ociosas. Deus não nos chamou para vivermos em stand-by. Deus não nos chamou para vivermos reféns de um sistema religioso. Ei, a mensagem do reino começa com a redenção. Nós não merecíamos, o Cordeiro se entregou, e por causa do seu sangue nós somos purificados, lavados e remidos. Escute isso: a mensagem do reino começa com a redenção, mas ela termina com o governo. Vou dizer aqui desse lado para ver se esse lado entende. A mensagem do reino começa com a redenção. Eu não merecia, Ele se entregou sem pecado. Agora o seu sangue me liberta, me purifica, me reme de todo pecado. Para quê? Para agora eu exercer governo. Começa com redenção, mas termina com governo. Eu não recebi a redenção para me andar de cabeça baixa e o mundo dizer: tu é crente, tu é religioso, tu não faz nada. Não, é pelo contrário. Eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque agora eu tenho uma missão. E que missão é essa? Destruir as obras de Satanás. Que missão é essa? Arrancar as vidas das garras de Satanás. Que
Que missão é essa? Lucas capítulo 10: eu vos dou autoridade e poder. Vão, expulsa os demônios, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Diga, começa com a redenção, mas termina com o governo. Nós precisamos entender. Nós edificamos o nosso ministério. A base, ela é edificada na cruz, no sacrifício, na morte e na ressurreição. Só que precisamos fazer algo com aquilo que recebemos. Precisamos dar uma resposta ao sacrifício de Jesus por nós. Posso te falar uma coisa? Isso só é possível quando recebemos a revelação da obra da cruz. Toda pessoa que não recebeu a revelação da obra da cruz de Cristo ainda vai viver o evangelho militando em causa própria. Ai, Jesus. Intercessores, aumente a intercessão, por favor. Hoje nós encontramos, os obreiros encontraram aqui trabalhos de bruxarias novamente atrás da igreja. Eu digo, estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro, estão perdendo coisas, estão perdendo. Por quê? Porque a cova está vazia. A nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Nós estamos em uma batalha travada. Efésios capítulo 6, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignas que sobrevoam nas regiões celestiais. Eu disse hoje para o presbítero, eu falei, isso é o problema. Eles estão e ficam insistindo e colocam o nome no sapo e vai não sei o que, coitado do sapo, da indigestão, aí faz tanta coisa, gasta tanta coisa e tenta entrar na igreja, tenta fazer coisa, simplesmente porque eles não receberam a revelação ainda. Porque no dia que eles receberem a revelação, porque todo testemunho é igual, e eles entenderem que não tem como eles ter acesso àquele que é brindado pelo sangue do Cordeiro, na hora que a própria entidade dizer assim, você está mexendo com o povo que não dá para a gente vencer. A própria entidade falar, vocês estão se metendo com o povo que não é pra gente se meter, porque não dá pra vencer eles, porque não dá pra vencer eles, porque eles são um povo que pertence o homem de branco com as mãos furadas, aquele que foi crucificado, mas nem a morte pode parar ele. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está, inferno, seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ei, uma nuvem está entrando, uma nuvem está entrando. Uma nuvem está entrando, a nuvem está entrando, a nuvem está entrando, a nuvem. Não julgue as pessoas, não condene as pessoas. Pastor, o que você faz? Eu oro para que essas pessoas recebam a revelação da cruz, porque uma vez que elas receberem a revelação da cruz, elas vão entender, rapaz, eu estou do lado do time errado, eu vou para o lado do time que a guerra já foi vencida.
Nós estamos em batalhas, mas nós já sabemos como termina a guerra. Nós estamos enfrentando batalhas, mas já sabemos como termina a guerra. Eu já li essa Bíblia algumas vezes. Está escrito no final que vai acabar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, porque Ele já venceu. Quando eu recebo a revelação da obra da cruz, tudo muda. Sabe, eu cresci num lar cristão, eu nasci num ambiente cristão, e eu sempre digo isso. Eu conheci os louvores, eu conheci a liturgia do culto, eu conhecia toda a estrutura da religião, eu conhecia os pastores, a minha família frequentava a casa dos pastores, eu era amigo dos filhos, das filhas dos pastores, eu conhecia tudo isso, mas eu só não conhecia Jesus, e por causa disso, acreditei em algumas mentiras do inimigo, e me revoltei contra tudo e contra todos, e fui viver no Egito, e de fato vivi como um escravo. Só que em outubro de 2008, eu encontrei Jesus. Ele me encontrou, cara. E eu não pude fazer outra coisa a não ser cair ajoelhado. Eu fiquei 3 dias me arrependendo por todo o mal que eu tinha feito, por toda a desonra, por todo tipo de pecado. E esses 3 dias de arrependimento, Jesus me libertou. E eu enfrentei muitas coisas, cara. Eu tenho enfrentado até hoje. Eu ainda escuto muitas coisas que eu jamais pensei que ainda escutaria. E logo nos primeiros meses eu escutava pessoas dizendo: tu é o mesmo drogado de sempre, você não mudou coisa nenhuma. Daqui a pouco você volta. Tinha gente que me ligava de dentro da cadeia e falava: nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu dizia: não, cara, eu me converti. E dizia: você se converteu nada, quando eu sair a gente vai estar de volta. E tanta coisa, tanta luta. Eu passei muitas humilhações dentro desse ambiente chamado igreja, queridos. Eu sofri, eu fui esmagado pelo sistema da religião. Eu sei o que é você ser desmerecido pela sua condição financeira. Eu sei o que é você ser humilhado. Eu sei o que é ser rejeitado e ser recusado. Eu digo que essa é a escola da liderança do reino. Se nós queremos de fato exercer a liderança do reino de Deus, nós vamos entender e precisarmos entender que nós vamos ser recusados e vamos ser rejeitados, porque é essa rejeição que nos liberta do humor, dos elogios, das críticas e da opinião dos demais. Eu sei o que é enfrentar essas coisas. Eu lembro que um dia eu falei para minha antiga pastora, que me ajudou muito, e eu estava escutando ela hoje. Que saudade, queridos, que saudade de só sentar num banco e só receber. Que saudade. A pastora Andressa falou para mim: está com saudade? Estou com saudade. E eu estava escutando ela ao vivo hoje. Que vontade de sair correndo para lá. Como é bom você receber, como é bom. Um dia eu falei para ela: pastora, eu acho que eu não consigo desviar mais.
Eu já ouvi tanta coisa e tanta revolta no meu coração, tanto pensamento, tanta coisa, até o meu organismo disse: volta para as drogas, volta a fumar, volta a beber, vai em tal lugar, faz isso. Pratos vieram nesses momentos de humilhação, e eu falei: eu não consigo mais desviar. Eu já até pensei em desviar, mas eu não consigo. Por quê? Ela me disse: Jonatas, é porque você recebeu a revelação da cruz de Cristo. Nós podemos conhecer toda a liturgia do culto, queridos, nós podemos trabalhar para Deus, nós podemos ter anos buscando a Deus, mas se não recebemos a revelação da obra da cruz, nós ainda estamos correndo o risco de ainda não vivermos o verdadeiro sentido do Evangelho. Uma vez que recebemos essa revelação, nós perdemos a nossa vida. Uma vez que recebemos a revelação da obra da cruz, não existe mais a minha vontade, não existe mais a minha vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver para Cristo é ganho, e morrer para Ele é lucro. Eu tenho os meus devocionais de oração. Eu oro pelas igrejas, eu oro pelas IAPs, eu oro pelas nações, eu oro pelo Brasil, mas a minha principal oração pela igreja. Eu oro pelos ministérios, eu oro pelos dizimistas, primiciante, ofertante, eu oro por todos. Mas a minha principal oração é: Senhor, que todos recebam a revelação da cruz de Cristo Jesus. Porque uma vez que eu recebo essa revelação, eu não venho para a igreja para receber algo. Se eu já recebi a revelação da cruz, eu entendo que eu já recebi. Se eu recebo a revelação da obra da cruz, eu entendo que o cigarro não manda mais, a maconha não manda mais, a cocaína não manda mais, a pornografia não manda mais, a mentira não manda mais, a inferioridade não manda mais, a rejeição não manda mais, o pecado não manda mais, a doença não manda mais. Quando eu recebo a revelação da cruz, eu entendo: Ele venceu toda espécie de mal por mim na cruz do Calvário. Eu não estou aqui para receber, eu estou aqui porque eu já recebi através do sacrifício dele. Mas pela glória, há tanta gente querendo fazer. Sabe por que quer fazer tanto? Porque quer ser tão reconhecido, porque quer tanto aplauso, porque quer tanta coisa, porque falta revelação. Uma vez que você recebe essa revelação, você entende que tudo que você vive no reino não é honra, não é exaltação, é pelo contrário, é renúncia, é negue-se a si mesmo, é morrer para viver. A base do nosso evangelho é a cruz. Sem revelação da cruz, nós vamos viver um evangelho buscando benefícios próprios. Sem revelação da obra da cruz, nós vamos viver o evangelho querendo bênçãos, nós vamos viver o evangelho querendo os nossos direitos, nós vamos viver o evangelho buscando status quo, nós vamos viver o evangelho buscando dar uma resposta para uma inferioridade, buscar uma validação dentro da igreja, fazendo alguma coisa para suprir um vazio de uma rejeição, de um abandono, de uma traição, de uma inferioridade. Se nós não recebemos essa revelação, nós não vamos conseguir cumprir o propósito ou a proposta, a comissão apostólica de forma correta. Chacoalha o seu irmão e diga: a revelação da cruz vai te enviar para o seu propósito.
Se você quer aplaudir, aplauda Jesus. Até as crianças são avivalistas aqui. Aleluia. Escute. O sangue de Jesus, ele não só nos purifica do pecado, ele não só nos remiu ou reme de todo pecado. Eu expliquei isso de manhã, que impede a remuneração do pecado de chegar na nossa vida. O que é a remuneração do pecado? O salário do pecado é o que foi que impediu o espírito da morte ou o anjo da morte de entrar nas casas? O sangue. Nós não somos tocados pelo inimigo, porque o sangue do Cordeiro está sobre a minha e sobre a tua vida. Mas eu quero dizer que esse sangue, ele não tem só essa função. Esse sangue nos comprou, nos marcou como propriedade exclusiva de Deus. Ai, meu Deus. Olhe para esse irmão e diga: você tem um dono, você tem uma marca. O sangue de Jesus identifica que você pertence a Ele. O sangue de Jesus identifica que você é propriedade exclusiva dEle. Por isso que eu não me preocupo. Eu enfrentei bruxas na África, eu enfrentei feiticeiras em vários lugares, trabalhos em outros lugares, levantes espirituais. Eu enfrentei principados em Moçambique, principado na África do Sul. Eu tive batalhas espirituais terríveis. E por que você não tem medo? Não é por causa de mim, mas é porque eu sei que tem uma marca. E o diabo, ele pode ter recebido a oferta que for, ele pode ter recebido o sacrifício que for. Quando ele chega diante de mim, de você, e ele vê o sangue de Jesus, ele fala: aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso tocar, aqui eu não posso mexer, porque ele e ela tem um dono. O nome dele é Jesus, o Cordeiro Santo de Israel. Você é propriedade exclusiva de Deus. Apóstolo João diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Por isso que a revelação da cruz nos traz o entendimento de que nós somos de Deus. Eu fui comprado. Eu fui comprado. O preço foi pago. Eu não tenho dúvida disso. Mas tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que tem medo de morrer. Não vou entrar nesse assunto, senão vai ficar muito radical, né? Continua, para. Escute. Como nós vamos ter medo de todas essas coisas, se nós sabemos que Ele já nos comprou como propriedade exclusiva? O diabo não toca. Se eu morrer, eu vou para o seio de Abraão. Quem está entendendo? Sabe que eu gosto de caminhar com gente assim. Eu não caminho com gente medrosa. Os medrosos ao meu lado perdem o medo. Aleluia. Eu não sei se isso é certo ou errado, mas talvez um dia eu aprendo quando minha esposa se formar e começar a tratar a minha mente. Eu tenho um sobrinho, ele tinha medo de piscina. Eu falei: tu tem medo de piscina? Tem. Eu joguei ele na piscina.
Depois pulei e peguei ele. Eu falei, morreu? Não. Tá tudo bem? Tá. Vamos pular de novo. Nunca mais esqueceu. Ou traumatiza, ou cura. Toda vez. Lembra-te quando você me jogou na piscina? Perdi o medo. Hoje é nadador de quase profissional aí já. Não dá para andar com gente assim. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todos os medos. Se eu aceitar isso, eu estou invalidando o sacrifício de Jesus. Quem está entendendo? Se eu tiver medo do diabo, eu estou dizendo, Jesus, eu não entendi seu sacrifício. Se eu tiver medo da morte, eu estou dizendo, Jesus, eu não entendi o seu sacrifício. Quem está entendendo? Quando eu recebo essa revelação, eu entendo que se ele venceu a morte, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Chacoalhe seu irmão e diga, bem-vindo à igreja de Cristo. Aleluia. Eu não vou alimentar as suas feridas. Eu não vou alimentar a sua depressão. Eu não vou te incentivar a aceitar a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. Sabe por quê? Porque eu conheço Jesus. Eu recebi essa revelação e eu sei que o sacrifício dele foi justamente para te libertar de tudo isso, para te dar o direito de viver liberto de todas essas mazelas, de todos esses subterfúgios, todas essas mentiras do inimigo, para querer te paralisar e te impedir de viver o seu propósito. Quem está entendendo? Quando eu recebo essa revelação, tudo muda, eu sou propriedade dele. E não só isso, 2 Coríntios 3,6 diz assim, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha para o seu irmão e diga, você é propriedade exclusiva, você tem a marca, e você foi transformado em um ministro dessa nova aliança. Talvez você não tinha ideia disso, mas o sangue de Jesus também nos capacitou para sermos ministros dessa nova aliança. Sabe o que é isso? Você pode ir para alguém e dizer, eu também não merecia, eu vivia depressivo, eu também era pecador, eu também era viciado, eu também traía, eu também fazia as coisas desse jeito, eu também, mas o sangue dele me libertou, a obra da cruz me resgatou, eu recebi essa redenção, eu fui justificado. Vem para essa nova aliança no sangue, vem para debaixo desse sacrifício, vem receber o benefício da obra da cruz. Você é um ministro da nova aliança. O sangue de Jesus não apenas nos salva, mas ele nos separa e ele nos envia como uma autoridade do céu. Ai, ai. E onde foi parar o coelho em tudo isso? O sangue de Jesus te marca, propriedade exclusiva. O sangue de Jesus te separa. Você não pertence ao sistema do mundo, você está debaixo do governo do reino. Você tem autoridade do céu.
e agora você é enviado como ministro de uma nova aliança. Vai e avise o mundo. Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe qual é o problema? Diga qual, pastor. Talvez você aprendeu, como eu aprendi, que nós somos um povo sobrevivente. A gente tinha vergonha de falar, né? Estava na empresa e aí? Vamos tomar uma? Não. Por quê? Você não bebe? Vamos pro happy hour, pra bagunça. Vamos pra mulherada. Vamos. Por quê? Porque eu sou da igreja. Era assim, né? É como um povo sobrevivente, uma comunidade de rejeitados, em que aparentemente parece que o que o mundo está vivendo é bom e verdadeiro, e o que a gente está vivendo é ruim e faz mal. Nós aprendemos assim com a religião, não é, gente? Se sentimos inferiores, porque essa é a mentalidade religiosa. A mentalidade do reino é diferente. Paulo, como embaixador do reino, ele diz assim: não vos embriagueis do vinho que há contenda. Sabe o que Paulo estava dizendo? O vinho que vocês bebem é muito fraco. É essa hora que nós damos aquela chapadinha. Paulo estava dizendo assim: o vinho que vocês bebem até bagunça com o racional de vocês, até leva vocês a levitar um pouco, deixa vocês um pouco alegre, fora de sentido, mas depois dá um negócio no fígado, dá uma ressaca, fica mal. Se misturar com comida é pior. O vinho que vocês bebem é um vinho de contenda. Não vos embriagueis do vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós não somos sobreviventes, nós vivemos a melhor vida. Quem já foi comer feijoada comigo nas casas do norte sabe o que eu estou falando. Eu sento para comer na casa do norte, quarta-feira, sábado, feijoada. O cara fala: vai a caipirinha. Eu falo: a bebida que eu bebo é mais forte. Aí ele fala: é o que? Gin. Se chama Espírito Santo de Deus. Essa aí é da boa, e essa aí é. Quem está entendendo? Nós precisamos compreender que nós somos alegres sem drogas, sem bebida, sem prostituição, sem... meu Deus, o Espírito Santo, está em nós. Rakama chorabás, requebotorocou. O Espírito Santo, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Vamos para o happy hour? Não, porque o meu rolê é mais da hora. Vamos beber, a bebida que eu bebo é mais forte. Vamos cheirar? Experimenta dar um cheiro nele que você vai ver. Vamos para o bar? Já tomou do bar do Joel 2? Joel 2:28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, os anciões voltarão a sonhar, os jovens terão visões. Diga para o seu irmão: você não é um sobrevivente. Você não é uma comunidade rejeitada. Você começou sendo remido e vai terminar governando. Posso te falar uma coisa?
Isso, aplauda Jesus mais forte, aplauda Jesus mais forte. Nós somos enviados para estabelecer um governo espiritual. Escute, nós estamos aqui há 7 anos. Começamos em uma casa com alguns jovens, numa casa de paz, e Deus começou a fazer algo poderoso. E fomos da garagem para um salão que cabia 120 pessoas, tinha 150, tinha vezes que tinha 200, gente do lado de fora. A dona do bar do lado emprestando as cadeiras para a gente colocar na igreja. Aleluia. Quem está entendendo? Eu já vi gente sair da igreja para ir no bar, mas o bar está vazio ao ponto de emprestar as cadeiras para a igreja. Eu nunca tinha. Quem está entendendo? Quando a nossa mentalidade é de governo, você não é influenciado, você influencia. Quando a mentalidade de governo é diferente. Quando você entende reino, é diferente. E desse salãozinho lá no Iocuné, nós fomos pagar a melinha, e cabia 250 pessoas e colocávamos 400. Aleluia. Ficou pequeno, a gente veio para cá. Então estamos com esse culto aqui de noite lotado. E olha que hoje é feriado, tem um monte de gente viajando. De manhã também. Vamos abrir o 3º culto. Depois o 4º culto. Eu não sei para onde a gente vai ainda, estamos orando, Deus já deu um monte de palavra, não sei se vão colocar o mezanino ali, alguma coisa vai acontecer, não está suportando. Diga assim, por quê? Por quê? Porque alguém pagou o preço, para que eu e você pudéssemos ter um estilo de vida, que exercêssemos o governo do reino de Deus. Enquanto eu e você não dissermos para as pessoas que existe um caminho, existe uma verdade, uma vida que Deus tem para elas, elas vão continuar vivendo aquilo que o diabo quer que elas vivam. Quantos conseguem compreender isso? Como de uma casa está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Porque nós estamos simplesmente aprendendo que há um estilo de vida que já foi conquistado para nós na cruz do Calvário, e nós estamos vendo que esse estilo de vida é paz. Fomos justificados e não merecíamos, é alegria no Espírito Santo. Estamos dizendo como ministros uma nova aliança. Vem, que Deus vai fazer na tua vida também. Vem, que Jesus se entregou por você também. Vem, aí o que nós estamos fazendo? Estamos na Bahia, estamos nos Estados Unidos, estamos no Equador, estamos no Panamá, estamos indo por todas as nações, fazendo aquilo que Jesus disse para fazermos, porque nós não somos uma comunidade de sobreviventes, nós somos enviados para estabelecer o governo do reino de Deus nessa terra. Diga essa nova aliança, a Páscoa, a mesa, ela revela que nós fazemos parte de um reino, não de uma religião. Lucas 22, 29. Já estou terminando. Quase acreditei. Já estou terminando. Diz assim: e eu confio a vocês um reino. Eu já poderia dar tchau e ir embora. Olha o que Jesus disse: eu confio a vocês um. Jesus está dizendo: eu confio a vocês uma religião de evangélicos? Hã? Eu confio a vocês um dia de espiritualidade, vai no culto no domingo. Eu confio a vocês a um culto no domingo, um culto na quarta. Eu confio a vocês um dia de sexta-feira santa. O que Jesus disse? E eu confio a vocês um.
assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Diga para o seu irmão assim: há uma mesa, a mesa do governo, foi onde Jesus instituiu a nova aliança, e Ele entregou um reino aos seus discípulos. Diga: como discípulo de Jesus, você recebeu um reino. Diga para essa pessoa do seu lado: você recebeu um reino. Você recebeu um reino. Diga para ele: você recebeu um reino. Você sabia que há muitas religiões que elas nascem diariamente? Há milhares de religiões no planeta Terra, e a busca desenfreada de viver uma religião é a necessidade desesperadora do ser humano em viver o reino. Toda pessoa que não entendeu que foi chamado, lavado, purificado, remido, comprado, marcado, capacitado para viver o reino, vai buscar uma religião. Jesus confiou o reino. Diga para o seu irmão: Jesus confiou o reino. Há um princípio apostólico aqui. A ceia não é apenas um memorial. A ceia é uma ativação de governo. Quando nós nos assentamos à mesa, nós nos assentamos como filhos de Deus. Quem está entendendo? A mesa é uma ativação de governo. Nós sentamos à mesa como filhos de Deus. Nós assumimos a nossa identidade como filhos de Deus, nossa autoridade espiritual como reis e sacerdotes. Diga para o seu irmão: você não é um pedinte. Você não é um pedinte. Você é rei e sacerdote por intermédio de Jesus. Pastor, porque tem muita gente que recebe a mensagem e continua vivendo com a mentalidade da religião, não quer aceitar essa verdade, porque é muito mais fácil aceitarmos o vitimismo. É muito mais fácil aceitarmos as coisas, como que eu posso dizer, mais tristes do lado da vida, porque a nossa natureza adâmica, ela tende para esse lado. Tu é um pecador coitado, então transfere a culpa. Adão, quem te disse que você estava nu? Quem te contou, Adão? Quem foi que te convenceu a pecar, Adão? Ele transfere a culpa. Foi a mulher que tu me deste. Eva, foi a serpente. Nós temos uma grande facilidade de transferir responsabilidade. Foi a família que eu nasci, foi a casa que eu cresci, foi meu pai, foi minha mãe, foi o Lula, senhoras e senhores, foi o Bolsonaro, foi a economia. É mais fácil aceitarmos, porque a natureza, ela quer aceitar. Mas pastor, como eu posso viver nesse reino, com a mentalidade de reino, exercendo o governo espiritual? Há um comando da parte de Jesus. Vamos colocar aqui para ficar melhor. João 12, 24, Jesus está explicando algo.
Diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Não entendeu? Vou te explicar. O que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Sabe o que é isso? Só vai andar na dimensão de reino aquele que aprendeu a morrer. Quando nós aprendemos a negar, eu quero tomar a minha cruz, eu crucifico o meu orgulho, eu crucifico o meu ego, eu crucifico as minhas vontades, eu crucifico as minhas razões, eu crucifico os meu eu. Pastor, mas eu estou me anulando. Eu não estou falando para você crucificar para se anular, eu estou falando para você crucificar e se enquadrar na Bíblia, se enquadrar na palavra. Eu crucifico o meu orgulho, o meu ego, as minhas vontades, o meu eu crucifico uma vida de pecado, eu crucifico uma vida de achismo, eu crucifico uma vida de transferência de culpa, eu crucifico uma vida de vitimismo, eu crucifico essa vida para entrar na vida, no reino que Deus tem. Alguém pode se comportar ao nível que você recebe essa palavra? Escute, as pessoas mais orgulhosas na igreja são as que menos vivem reino. Vamos repetir em alto e bom som para você nunca se tornar essa pessoa. Diga: as pessoas mais orgulhosas na igreja não vivem reino. Não vivem reino. Não têm amigos. Transferem culpa. São vítimas. Dê um conselho para esse irmão do seu lado e diga: hoje é Páscoa, então tome a sua cruz e viva a vida do reino. Aleluia. A glória do reino se manifesta quando nós nos entregamos sem reserva. Escute, há uma unção apostólica que Deus está liberando nessa noite. Há uma unção apostólica que Deus está liberando nessa noite. Eu estava orando se era para ministrar essa palavra de manhã ou à noite, e a outra que eu ministrei de manhã ou à noite. Deus falou: essa aqui é para agora. Essa chamada e esse envio apostólico é para a noite. Eu não sei o que tem aqui, eu não sei o que Deus tem com você, eu não sei que mistério é esse que Deus nos chamou, mas há uma unção apostólica sendo liberada sobre nós nessa noite. Diga: por quê, pastor? Porque Páscoa significa pesar, e pesar é Deus tirando o povo do Egito, levantando como um exército poderoso e dizendo: vão e conquistem a terra prometida. Esse é o envio apostólico. Esse é o envio apostólico. Erabashuri biabadarabasui, norabaduri bidiki abasubi darabasui, narabasubi digabadaralabashere babababas. Quantos recebem o sacrifício do Cordeiro? Quantos recebem o sacrifício do Cordeiro? A Páscoa nos envia. A Páscoa nos envia. Nós somos um povo marcado pelo sangue, libertos do sistema do mundo e comissionados para avançar o reino. A Páscoa é um portal que está dizendo: vão, vocês foram amados, vocês foram justificados, vocês foram selados, vocês foram comprados. Agora vão e implantem o reino de Deus na terra. Vão e implante o reino de Deus na terra. Não, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Repita comigo:
É assim que vocês devem comê-lo. Diga para o seu irmão: já prontos. Diga mais forte: já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Com as sandálias nos pés e cajado na mão. Há uma unção apostólica nesse domingo de Páscoa. Tem gente que está saindo de um lugar de mesmice hoje. Tem gente que está saindo do lugar de mediocridade. Tem gente que está saindo dos vícios. Tem gente que está saindo debaixo de lugar de escassez. Tem gente que está sendo liberto hoje de vícios. Tem gente que a economia vai mudar a partir de hoje. Tem gente que vai começar a viver as promessas na sua casa, na sua família, porque Páscoa é um lugar de transição. Eu saio de um lugar de paralisia, me levanto como um exército forte e vou em direção à conquista. E vou em direção à conquista. Diga: lombos cingidos. Diga: lombos cingidos. Diga: lombos cingidos. Sandálias nos pés e cajado na mão. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Eu estou debaixo de uma unção apostólica. A Páscoa está me enviando para uma conquista nova, para uma... meu Deus, se alguém acredita nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita. Isso, divorcia dessa cadeira.